Hoje não está escrito uma história inspiradora que fala da proteção de Deus e da fé do homem. Voltaremos dentro de poucos instantes com os nossos convidados especiais. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Como eu acabei de falar há poucos instantes, hoje nós temos um programa muito especial. Nós temos dois convidados que vieram do Brasil para contar uma história que eu sei que os telespectadores não vão se esquecer logo. Bem-vindo, Pastor Ronaldo e Rosemary. Obrigado por terem aceito nosso convite para estar aqui no Está Escrito. E eu sei que vocês têm uma história que vai inspirar muitas pessoas hoje. Os senhores aceitaram um chamado para ser missionários na Angola. Infelizmente aconteceram umas coisas lá que, quem sabe, muito difíceis para vocês. Mas vamos chegar a esse ponto. Mas vamos falar um pouquinho sobre onde vocês nasceram, onde vocês criaram. Podia me contar um pouquinho sobre isso? Bom, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. É uma alegria muito grande para minha esposa e para mim também. Mas eu nasci em São Paulo, na capital de São Paulo. Um estado do Brasil muito próspero, um dos maiores estados do nosso país. E na minha juventude eu fui criado na igreja popular e em algum momento eu saí dessa igreja. E uns 12 anos mais ou menos eu não encontrava um motivo para continuar ali. E naquela fase de 12, 13 anos, então é o esporte, é o futebol, essas coisas foram me afastando bastante de Deus, até que eu me encontrei com um grupo musical, uma banda de rock naquela época. Nós éramos muito fãs dos Beatles. Certo. E o nosso grupo se chamava The Beatles. E nós cantávamos músicas deles e músicas nossas também. Então, nessa fase, eu sempre queria ser famoso. Eu acho que muita gente tem esse sentimento. Lógico. Então eu queria ser famoso, aparecer na televisão, ganhar muito dinheiro. Essa era a minha ideia como adolescente, como jovem. Eu primeiro tentei no futebol, não fui muito feliz. Da linha me puseram para o gol e do gol me puseram para a reserva e depois eu acabei saindo, né? Eu tentei basquete e eu até cheguei a frequentar o time da minha escola, o time da minha região, mas sempre como reserva. E aí eu desisti. Aí vi que na música era possível alguma coisa, compor, eu compunha músicas e tal. Interessante. Formamos uma banda, os colegas da rua, e essa banda teve até um bom sucesso, teve um sucesso razoável. E em nossa região animávamos bailes, festinhas e tal. E participávamos muito dos festivais de música estudantil. Então os alunos compunham suas músicas e participavam em festivais grandes, né? Chegamos a fomos finalistas em vários desses festivais. E eu me lembro que minha mãe começou a estudar a Bíblia com uma irmã da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu achava aquilo bobagem, porque eu queria ser famoso. Certo. E eu estava conseguindo ser famoso. Pelo menos ali, as meninas, isso é muito importante para os rapazes e meninas, esse contato. E um dia, passando pela sala onde ela estava estudando, a senhora que dava estudos disse assim, vou fazer uma pergunta para você. Eu parei, Jesus vai voltar de forma corporal ou ninguém vai vê-lo? Eu nunca tinha ouvido falar aquilo. E eu disse, corporal. Ela disse, muito bem, senta aí. Você tem coisas para me ensinar. E aí começamos a conversar e aquilo ficou a volta de Jesus. E eu compus uma música para o último festival. Sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus. Mas uma música assim, nos moldes do rock e tudo mais, né? E ela tirou o 7º lugar no final de 100 músicas. Quer dizer, foi bem. E era um teatro grande, e eu cantava e a banda tocava, aquela coisa toda. E aquilo começou a me chamar a atenção. E essa mesma senhora disse, olha, vá na minha igreja, porque lá tem muitas moças, muitos rapazes. Eu falei, moças? Opa, é interessante, né? Eu não conhecia a Rose ainda. Mas acabei indo na igreja e os jovens da igreja foram muito sábios.
me pediram para tocar violão, me pediram para cantar essa música e foram me envolvendo de uma tal maneira... Foi bem entrosado lá com os jovens. Nesse momento, o conjunto realmente estava recebendo muitos convites. Entrou um elemento novo no conjunto, que cantava muito melhor do que eu, compunha melhor do que eu também. Mas ele trouxe uma coisa que não era costume nosso. Ele trouxe anfetaminas, comprimidos, e misturar com bebida. Então, vários dos nossos colegas começaram a entrar nessa linha. Então, eu tive um colega, o Daniel. Daniel, hoje, ele é vivo, mas ele tomou uma overdose e ele vive assim como um zumbi, né? Se é que a gente pode usar essa ilustração. Mas ele não sabe que vive, ele já está com 50 e poucos anos, fica sentado o dia inteiro, não sabe que vive. O Donizete morreu com AIDS. E até a gente nem sabia por que ele emagrecia e aquela coisa toda. Depois, no final, ele durou até um bom tempo, mas por causa das injeções. O Celso, irmão do Donizete, morreu envenenado, porque ele bebia um litro de álcool por dia. Quando não encontrava bebida, ele bebia os perfumes da irmã, da mãe. E os nossos inimigos, né, da outra turma envenenaram o Celso. E assim, essas coisas foram me perturbando. E eles são todos membros do conjunto? Membros do conjunto. E participavam conosco. E eu recebi esses convites para ir à igreja, eu fui uma vez, levei um, levei outro. Por causa das meninas, nós íamos, né? Muitas meninas. Até que um dia eu precisei tomar uma decisão, né? Eu não me encaixava nem na igreja e nem no conjunto. O conjunto teve muitos problemas, muitos problemas. Os nossos pais, os pais de todos os componentes, ficavam pensativos, estavam preocupados. Até que um dia eu tomei a decisão, eu vou para a igreja. E fui para a igreja, aceitei o chamado, o apelo, convidei meus colegas, insisti para eles irem também comigo. Então foi assim um momento de conversão assim, muito doloroso, porque eu estava tendo a fama que eu procurava, certo, lógico que num grau bem menor, né? Mas eu estava tendo, era conhecido, no colégio era popular, e de repente eu cortei tudo e agora eu tinha que, no sábado eu já não ia mais para as festas. Foi um choque assim muito grande para mim e para os meus amigos. Então, uma das melhores coisas que me aconteceu foi conhecer Jesus. Conhecendo Jesus mudou minha vida completamente, todos os sentidos. E eu via um por um dos componentes do conjunto se afastarem de mim e da vida. Certo. Eles usavam mais drogas e usavam mais drogas. Eu tive a oportunidade de usar, mas não usava. Eu tinha medo de usar. Eu tinha medo do que poderia me acontecer. Só chegava na bebida, no cigarro, que eram coisas assim mais leves, né, certo, entre aspas. Né? E essa foi assim a mudança da minha vida. O senhor estava com quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 16 para 17 anos. É uma fase bem difícil. Uma fase difícil. Então, na igreja eu comecei a encontrar amigos, outros amigos, amigos verdadeiros, né? Amigos fiéis. E um dia, numa escola sabatina, o nosso professor disse assim: por que você não faz teologia? E eu me encantava com as histórias da África, da Ásia, na carta missionária, né? Disse, puxa, como eu gostaria de trabalhar num lugar desse. Disse, por que você não faz teologia? Eu estava me preparando para ser engenheiro, meu pai queria isso. Estava estudando eletrotécnica. Eu disse, eu nunca pensei sobre isso. Não, faça teologia, você precisa ser um pastor. E aquilo me atormentou. Atormentou um ano, eu faltava às aulas no sábado, era uma escola federal, certo, e não tinha conversa, tinha que ir à aula, não tinha jeito. Eu fiquei um ano a mais na escola para me formar por causa das matérias. E eu estava assim, ansioso por fazer teologia, mas as portas não se abriam. O meu próprio pai não queria deixar também, ele nunca se converteu. A sua mãe se converteu? Sim, minha mãe se converteu, meu irmão menor, minha irmã não, e eu, somos 3. E então fui fazer teologia, trabalhava ainda, tinha um bom emprego, ganhava muito bem para a minha idade. Quando fui pedir a demissão, eles me ofereceram o dobro do salário para ficar. Eu era projetista eletrotécnico. Eu disse, não, eu tenho que largar. Não, então faça o seguinte, você estuda de manhã, lá onde você estudou, lá em São Paulo. Você estuda de manhã, então trabalhe conosco à tarde. Era do outro lado da cidade. Eu ia, ficava até a noite, mas não dava para conciliar os estudos
e o trabalho. Então larguei os estudos, fui comportar, me dei mal no início, depois me dei bem. E aí estudei os 4 anos de teologia, quando conheci a Rose. E então começamos a namorar no último ano. E para formar um lar, né? Ela estava estudando, você estava estudando lá? Sim, eu estudava no colégio, na Unasp, né? Colégio Adventista de São Paulo. Lá no estado de Itapecerica da Serra, né? Isso. Onde eu me formei lá também. Sim. Sou formado. Sim. E o senhor estava o que lá? Eu estudava, fazia pedagogia, Pedagogia. quando nós nos conhecemos. E casaram. Então casados há quanto tempo? Estamos casados há 26 anos. E o senhor se formou, não quer dar a idade, o senhor se formou quando? Eu me formei em 79. Acabou a teologia em 79. 79. Então, nesse ano, eu tinha todos os formulários para estudar no Collège Sussalève, lá na França. Na França. Porque eu queria ser missionário. Aí eu coloquei no meu coração que ia me colocar à disposição de Deus para trabalhar onde fosse. E quando recebi toda a papelada, nós estávamos começando a namorar. Então eu disse, bom, eu vou para lá, me preparo no francês para ir em algum país de fala francesa e depois a gente se casa. E ela é catarinense, é de Joinville, família alemã, muito positiva. Então você vai e tudo bem, fica lá, porque não dá para a gente namorar à distância. Você começa a ter outras visões, eu vou ter outra visão da vida. Então você fica à vontade. Eu sempre digo para ela que ela falou isso com muita dor no coração, né? Mas foi assim foi um choque para mim. Eu disse, não, tudo bem. Então pensei 2 dias, falei, não, vou ficar e se Deus tiver algum plano para a gente, porque ela também queria ser missionária. Se Deus tiver algum plano para a gente, vai ser aqui e vamos ficar juntos, vamos casar no final do ano. E foi assim. Então acabou ficando, não foi para a França? Não fui para a França, porque lá me formei em 79. Se formou lá e quanto tempo então demorou para receber essa oportunidade para ir para... Então no primeiro ano de trabalho nós fomos para Moema, que é uma igreja de São Paulo, como pastor associado. E assim, uma providência divina, o pastor da igreja tinha sido presidente em Angola, da igreja em Angola e Moçambique, pastor Armando José Simão Casaca, talvez conhecido de alguns aqui. Mas o pastor então nos animou, disse, não, vocês têm que ir para lá, está em guerra, mas as coisas vão acabar e vocês podem ir para lá. E nisso ele ficou sabendo que havia um chamado para uma necessidade de um casal. Ele para ser o diretor da escola de teologia, porque lá não tinha ninguém assim habilitado para isso, e ela para dirigir a escola de formação de professores. E nós nos inscrevemos. E se encaixou bem com vocês? Encaixou perfeitamente. Aí nos inscrevemos e foi até interessante. Mandamos a carta para a divisão e mandamos a carta para Angola. E ele recomendou, ele era muito conhecido em Angola. Só que Angola já tinha feito o chamado para um outro pastor. Então esse pastor era pastor do interior. E quando nós saímos de Moema, eu fui substituí-lo. E aí foi exatamente na época que a gente estava esperando o chamado e o chamado tinha vindo para ele. E nesse momento a divisão escreveu uma bonita carta, olha, parabéns, vocês são jovens, têm esse desejo, né? Sigam em frente, não desistam, etc. Mas nós temos outro. Tá bem, fomos chamados para Itararé, São Paulo, interior de São Paulo. E chegando ali o pastor disse, olha, eu estou com uma dúvida, eu recebi um chamado para a África. E aí dava aquela vontade de dizer assim, não vá, né? Você fique por aí. Mas a esposa dele tinha problemas sérios de saúde e precisava tomar hormônios todos os dias, muito complicado. Ele acabou desistindo. Aí escrevemos para a divisão de novo, olha, estamos às ordens e tal. E disse que beleza, vocês ainda estão animados, mas já chamamos outro. Um outro casal que estava no norte do Brasil. E eles demoraram vários meses para dar a resposta. A esposa dele também tinha um problema. A esposa do primeiro tinha um problema na hipófise e precisava de hormônios, não tinha como viver sem os hormônios. A esposa do outro colega tinha problemas nas pernas, sérios problemas nas pernas. Então, depois de vários meses, quando nós já tínhamos esquecido um pouco o assunto, a divisão ligou para casa e disse, olha, temos a vaga, vocês querem ir? Nós tínhamos um filho agora, só nós temos um bebê agora, não há problema. Então, podemos mandar um chamado. Aí ficamos aguardando o chamado, tendo notícias de Angola. Naquele tempo, se você quisesse falar com Angola, do Brasil, você pedia ligação via telefonista, 4 horas depois a telefonista fazia 4 horas. A ligação. Não havia internet, não havia e-mails, não havia nada disso. Então só esse era o trabalho. E cartas, todas elas eram abertas. As que vinham e as que iam, né? Todas eram abertas lá em Angola.
O governo tinha esse sistema ali naquela ocasião. Aí nós soubemos que havia um movimento de guerrilha, que a guerrilha estava tentando derrubar o governo, mas que a guerrilha estava controlada, que não havia nenhum problema. Nós iríamos para uma área, uma fazenda a 60 quilômetros mais ou menos de Huambo, que é a segunda maior cidade de Angola, a capital de Huambo, e iríamos para um lugar tranquilo, não haveria problemas. Ali havia um hospital, que era a missão do Bongo, um hospital, uma escola de professores, a escola de teologia e uma gráfica também ali. Era tudo tranquilo, não havia problemas, e fomos mandando correspondências, esperando, recebendo correspondências, e alguns diziam, não, vocês não devem ir, tem guerra, deixa acabar toda a guerra para vocês irem. Mas como a divisão e a Conferência Geral deram ok, falei, bom, deve ser bom mesmo, né? Quando nós estávamos para viajar, na última semana antes da viagem, aliás, nós não conseguimos mandar a mudança. Arrumamos um container pequeno e não conseguimos mandar. Era marcada para dia tal, o navio não chegava, o navio mudava de curso e foi atrasando. No dia da nossa viagem, disseram que ia a mudança. Não foi, mas isso aí é uma coisa que depois a gente vai falar. Mas na semana da viagem, com passagens compradas, com tudo certinho para viajar, um pastor me procurou e disse assim, recebi ontem uma carta. Aliás, uma pessoa veio de Angola e disse que vocês não devem ir. Que a situação lá está terrível mesmo. Eles não respeitam, há problemas de guerrilha, a guerrilha está forte. Falei, bom, mas agora já está tudo pronto, não tem como mudar, né? Deus nos vai guiar, nos vai ajudar. E nós fomos assim, ficamos chocados nesse momento, né? Mas, bom, mas a igreja está enviando, parece que está tudo bem. Porque quando a gente ligava para lá e conseguia falar com eles, como é que estão as coisas por aí? Estão ótimas, porque eles tinham medo de estarem sendo vigiados ao falar por telefone. A situação está ótima, está tudo bem, não há nenhum problema, guerrilha, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E nós acabamos indo para lá. Era uma noite de chuva fina, nós estávamos no aeroporto, São Paulo para o Rio e Rio Luanda. E foi assim, foi uma despedida triste, né? Mas quando nós chegamos no Rio de Janeiro, nós tínhamos um filho de 1 ano e 3 meses. Certo. Naquela altura. Quando nós chegamos no Rio de Janeiro, nós vimos que havia só 22 pessoas para o voo. Era um avião normal, esses intercontinentais. Só com 22 pessoas. Com 22 pessoas. E um engenheiro português que estava ali disse assim, para onde vocês vão? Eu disse, nós vamos para Luanda. Ele disse, fazer o quê? Expliquei, né, ser missionário e tal. Vocês não devem sair, não devem ir para lá. Aquilo está um barril de pólvora. Vocês não podem sair, não podem ir para lá. Eu trabalho lá, mas trabalho sozinho, minha esposa mora aqui no Rio de Janeiro. E eu vou para lá, fico alguns dias, volto, e vou para lá e volto. Porque não dá para viver ali, não tem nada, a cidade não tem nada para comprar, para comer. Falei, bom, nós já estamos aqui, não vamos voltar. Vocês no aeroporto, já no Rio de Janeiro. Não tem como voltar. E entramos no avião, e aquele medo, aquela situação, poucas pessoas. Nós nunca tínhamos andado de avião, e foi tudo novo, né? Campo novo, vida nova. Nós nos preparamos para morar 3 anos lá, e voltar de férias longas. Então levamos roupa, criança pequena, eram fraldas e leite, tudo que pudemos levar, levamos assim para passar esse período lá e não precisar comprar nada, porque realmente não havia nada. E foi interessante depois, na hora da chegada, é muito bonito assim de cima, a gente olhar a chegada, quando o mar já começa a ter um pedaço de terra ali, de Angola. E o avião deu uma volta, assim, até eu pensei comigo, que bom, né? Os aviões dão uma volta na cidade para a gente conhecer, né? Para conhecer bem a cidade. E deu a segunda volta, ele ia para o mar, e deu a mais longa a segunda volta. E na terceira volta, então, ele foi na direção do aeroporto. Bom, o aeroporto não tinha congestionamento, por que tantas voltas, né? Hoje a gente fica pensando. Quando estávamos descendo no aeroporto, então nós vimos que era uma verdadeira, assim, estavam preparados para uma guerra. Então, eram tanques de guerra em toda a pista, soldados correndo para lá, e trincheiras para cá, e armas apontadas para o avião. Uma coisa assim que nos
tirou o fôlego, né? Quando descemos, havia uma fila de soldados e eles olhavam bem sérios para a gente. Nós íamos passando e tal. E alguém já foi tirando fotografia lá do aeroporto, foi confiscada a máquina dele na hora e quase foi preso. E assim, uma confusão, assim, um clima ruim. Quando nós fomos passar na imigração, bom, eu nunca tinha estado em outro país, eu não sabia como é que funcionava. Disse, onde está o visto? Eu disse, eu não tenho nada aqui, meu passaporte aqui, eu não tenho visto. Se a Varig vendeu a passagem é porque devia ter aí o visto. E nós tivemos muito problema para entrar. Nisso chega o pastor que ia me receber. Pastor Domingos, uma figura simpática. Pastor, o que está acontecendo? Eles estão pedindo visto, eu não tenho nenhum papel. Ele disse, o visto está comigo. Ele pôs a mão num bolso, pôs a mão no outro bolso e não encontrou o visto, teve que sair, ficamos sozinhos, todos saíram. Então assim, foi uma chegada assim bastante conturbada ali. E nós íamos começar ali uma epopeia de alguns dias com bastante dificuldade ali no país. Coisas incríveis estariam acontecendo a partir daquele dia. Nós estamos com apenas uns 3 minutos ainda, mas eu estou ouvindo a história, estou pensando, você chega lá com a esposa, com o filhinho, certamente vocês acreditavam que Deus tinha caminhado vocês para lá. Uhum. O que é que vocês estão pensando quando chegaram e viram isso? Nós pensamos, será que é isso mesmo? Será que nós não insistimos, né? Minha esposa ficou muito preocupada com o bebê especialmente, né? Mas nós fomos recebidos pelo pastor com muito calor, ele demorou bastante. Um funcionário do aeroporto passava muito na nossa frente, nós ficamos com medo, né? E ele disse assim, o senhor é o professor brasileiro que está chegando? Adventista? Pastor? Eu falei, sim, sou eu. Fique tranquilo, eu sou adventista também, eu vim aqui fazer companhia para o senhor. Não fique assustado. Mas nós estávamos assustados. Quando nós saímos, assim, nós vimos ali no pátio do aeroporto, parecia uma rodoviária de São Paulo no dia de feriado, né? E gente para todos os lados e muitos sacos de roupa espalhados assim, as pessoas não tinham mala. Eu disse, o que está acontecendo aqui, pastor? Perguntei, ele disse assim, agora eu não posso falar nada, depois a gente conversa. Fomos para o táxi, era um táxi amarelo, um Mercedes-Benz, ele disse, não me pergunte nada, não fale nada, não diga nada. Nós ficamos apavorados, mas Deus, se Deus tem alguma coisa para a gente aqui, então vamos confiar em Deus. Eu acho que a nossa oração, depois de ter saído do táxi, ele disse assim, cuidado com a conversa no hotel. Vocês podem estar sendo gravados. Aquilo me deixou apavorado, né? Eu disse, está bem. E nós só orávamos, Senhor, estamos em tuas mãos aqui. Agora chegamos, o Senhor vai ter que cuidar da gente, porque não tem outra saída. Então foi um impacto grande a chegada. De repente a história dá uma virada muito trágica, não sei como é que é a palavra. Uhum. O que aconteceu? Bom, depois de alguns dias nós fomos para o nosso local de trabalho. E ali chegamos na sede da União, tomamos o avião, também foi uma confusão conseguir aquele voo. Quando nós chegamos ali, os irmãos e pastores estavam felizes, porque era o primeiro missionário branco que chegava depois de vários anos. Fomos muito bem recebidos, muito bem recebidos. E quando fomos para o nosso local de trabalho mesmo, passamos por uma estrada que era monitorada pelo exército, era uma estrada que eles colocavam minas, constantemente à noite a guerrilha colocava minas ali. Aí nós começamos a entender o problema do país que ele estava vendo. E quando chegamos no local de trabalho, os alunos não estavam ali, estavam todos fugidos, porque o exército vinha buscar jovens para fazer parte do exército e pegavam nas igrejas, nas escolas. E quando nós chegamos, nossos alunos não estavam lá. Quando fomos comer na casa do médico, que é espanhol, esposa e filhinho, ele nos deu alimentação e disse, olha, é só metade da salsicha vegetal, porque não tem muita, né? Mas ovo tem bastante e batata. Vocês vão ter que se acostumar com essa situação. Aqui a comida é racionada. E nessa noite, nós fomos dormir e fomos acordados à 1 da manhã, mais ou menos, com tiros. E aí começa uma história longa. E aí começa um sequestro. Um sequestro? Foram sequestrados. E ficaram presos quanto tempo? 101 dias. 101 dias.
Nós andamos 37 dias a pé, 5 dias com caminhões e ficamos 2 meses num campo de prisioneiros. Nós estamos só com 30 segundos. Vou fazer um convite, vocês voltam para a semana para contar essas histórias. Com prazer. Graças a Deus. Tá bem. Vamos orar. Vamos. Querido Deus, nós te agradecemos porque Tu és um Deus de amor, um Deus de proteção. Amém. Nós te agradecemos pela história do pastor Ronaldo e Rosemary. Continua estando com eles, os abençoando, os protegendo e usando para proclamar o Teu amor. Esteja com cada telespectador hoje, nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Bem, espero que gostaram dessa história. A segunda parte vai vir para a próxima semana. Vocês podem pedir um DVD desta entrevista com o pastor Ronaldo e a Rosemary. Para pedir a sua cópia, chegará gratuitamente. Apenas ligar ou escrever para o endereço ou para o telefone que vai aparecer na tela agora. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi um privilégio para nós, uma honra tê-los conosco. E vocês aceitaram nosso convite de estar para voltar para a semana, continuar a história do sequestro, mas nos dê um pouquinho de o que vem para a semana. Então, na semana que vem nós vamos ver assim, algumas coisas muito interessantes. Poder de Deus agindo para nos livrar. A história sobre leões, cobras. Nós ficamos no meio de uma guerra entre o governo e a própria guerrilha, com tiros em cima da cabeça. Muitas coisas nesse sentido. E o poder libertador de Deus, como Deus tem o seu poder. Estamos aguardando para a semana. Tá ok. Vamos estar aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.